Olá pessoal, tudo bem? Então, professor Tiago aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre as práticas corporais de aventura, especificamente o slackline, certo? Então, o que é que vocês acham que é o slackline? Vocês conhecem o slackline? Já ouviram falar? Então, pensa um pouquinho. Então agora, vocês estão vendo aí na imagem, dá para ter uma noção do que é. Então vamos passar o próximo slide, para saber uma curiosidade sobre esse esporte, certo? Essa prática corporal de aventura urbana, que é o slackline, que ele pode também, embora sendo classificado como uma prática corporal de aventura urbana, o slackline é muito praticado no meio ambiente, na natureza, certo? Então nós vamos ver e costumamos ver várias imagens, várias fotos do pessoal praticando esse esporte, essa prática corporal de aventura no meio da natureza, entre as árvores, entre uma pedra e outra, no mar, entre um lugar e outro, que vocês vão ver que existem várias características, várias categorias de slackline que o professor Rafael Bride, ele disponibilizou aí para a gente aprender através do material que ele já ensina um pouco sobre o slackline. Então, quem é Rafael Bride, pessoal? Rafael Bride é um jovem nascido e criado em Florianópolis, que em seus últimos anos aí encontrou no slackline um equilíbrio para a vida, interagindo de forma única com os meios, buscando, no vazio das alturas, seu mais profundo momento de concentração e contemplação. Então, ele vai explicar um pouco sobre tudo, sobre a história, sobre as normas e cuidados, materiais para a prática do slackline, as categorias, dicas para os primeiros passos com o esporte, tá bom? E aí eu gostaria que vocês também, depois, se quisessem, buscassem aí o material que ele produziu lá no YouTube, no canal Off. Vocês podem procurar e pesquisar mais sobre o slackline, e Rafael Bride, ele ensina mais sobre cada categoria que vocês podem fazer, como fazer, bem didático as aulas dele, tá bom? E agora vamos aproveitar um pouco das explicações de Rafael Bride com o vídeo que ele vai nos deixar, e depois desse vídeo vamos fazer uma prática sem o equipamento. Aí vocês vão dizer: professor, o senhor está dando aula de slackline, mas eu não vou fazer, que eu não tenho essa fita. Então a gente vai improvisar aqui uma prática para que vocês aí de casa possam fazer um pouco dessa modalidade em casa, tá bom? Então assistam o vídeo, depois nós voltamos aí para a prática. A gente vai estar ensinando para vocês como praticar slackline e quais as disciplinas e características desse esporte tão agradável. E nada melhor do que começar com a história do esporte. Meu nome é Rafael Bride, eu sou atleta profissional de slackline e a palavra guia da minha vida é o equilíbrio. Slackline é minha vida, eu já rodei o mundo pelo slackline. E o slackline é o equilíbrio que eu preciso para viver. O esporte surgiu nos anos 60 e 70 no Parque Nacional do Yosemite. Um grupo de escaladores começou a criar e se equilibrar em cima das suas fitas. De lá para cá, ele ganhou autonomia, no ano de 1985 com o primeiro Highline, que se tornou um esporte autônomo. Em 2006 foi que o slackline ganhou o mundo. Em um grande evento na região central da Europa, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Muitas pessoas tendem a confundir o slackline com a corda bamba. A corda bamba surgiu há muito tempo atrás. Se tem histórias e marcas que mostram que até nas ruínas da Grécia Antiga se encontravam registros de pessoas se equilibrando nessa corda. Uma corda de sisal muito utilizada até os tempos modernos. Com o avanço da tecnologia, a corda bamba migrou para os cabos de aço, onde eles conseguiram alcançar ainda maiores distâncias e trazer mais estabilidade para o esporte. Hoje em dia, o slackline trabalha com alta tecnologia e com equipamentos desenvolvidos especificamente. Essa é a fita de slackline. Diferente do sisal e do cabo de aço, ela é plana, uma superfície extremamente agradável para o caminhar. Diferente das cordas,
que são cilíndricas e tendem a girar enquanto a gente caminha nelas. Toda essa evolução trouxe também equipamentos específicos, técnicas e outras coisas que suportam a evolução do nosso esporte. A gente vai mostrar para vocês quão tecnológicos os equipamentos são. A gente vai dar dicas preciosas e muito importantes para a evolução do esporte e vamos passar por todas as modalidades do nosso esporte. O slackline e a natureza andam lado a lado. É papel fundamental do praticante tomar os devidos cuidados para preservar essa natureza que proporciona tantos locais legais de prática de slackline. O elemento principal que a gente interage com a natureza é a árvore. Para a escolha da árvore, a gente precisa tomar alguns cuidados. A gente precisa prestar atenção no diâmetro da árvore e para ver se a árvore continua viva e se a gente não tem nenhum ninho ou nenhum animal habitando a árvore. Outro cuidado muito importante é a gente sempre usar protetores de árvore. Protetores espessos que abranjam toda a ancoragem e evitem os pontos de contato com maior pressão. Uma dúvida muito frequente é se o slackline não pode danificar ou até mesmo arrancar as árvores. As ventanias causam forças 10 vezes maiores que os próprios slacklines. Então, escolhendo a árvore certa não vai ter problema nenhum. Agora que a gente sabe escolher a árvore certa, a gente precisa se associar e saber quais os lugares de prática. Uma maneira de a gente entrar em contato e saber os locais de prática são através da internet ou de mídias sociais. Escolhendo essas pessoas, a gente começa a chegar no lugar e interagir com o lugar. A gente precisa prestar atenção se os slacklines não estão cruzando caminhos, se a gente não deixa o slackline sem ninguém, que é perigoso para alguma pessoa vir tropeçar nele ou um cachorro vir se chocar com ele, e evitar deixar o slackline montado à noite. Sempre que for embora, desmonte seu slackline. Estou aqui sentado num slackline de iniciante e foi assim que o nosso esporte começou. Exatamente com esse sistema e com esse material de fita. As fitas características e os materiais predominantes no slackline são o nylon e o poliéster. A grande maioria e vasta maioria delas são produzidas nesse material. Aqui a gente tem um exemplo de uma fita de poliéster, aqui a gente tem um exemplo de uma fita de nylon e aqui a gente tem o exemplo daquelas outras fitas que são mistas, são híbridas. Uma fita com mistura de poliéster e nylon e uma fita com mistura de poliéster e dinema. Hoje, o slackline ele é dividido em categorias. Cada uma traz um prefixo antes do slackline. Eu estou aqui, que seria chamado em inglês de beginner line, que seria a linha para iniciante. A gente também tem o long line, que é utilizando essas fitas e esses equipamentos extremamente específicos, como esse aqui, o Weblock. É um freio de fita que a cada ano ganha mais tecnologia e mais trabalho para que a prática fique mais segura e mais agradável. A gente também tem o rodeio line, que é uma fita muito solta, semelhante a um balanço, que usa equipamentos semelhantes ao do long line. A gente tem o waterline, que é o slackline praticado sobre a água, o highline, que é praticado nas alturas, e o trickline, que usa uma fita mais larga. Essa aqui são 2,5 cm, o trickline usa uma fita de 5 cm, a qual os praticantes fazem manobras incríveis e basicamente não andam sobre a fita, e só fazem manobras. Muita gente me pergunta se slackline é difícil. Não, você não precisa de um equilíbrio prévio. O esporte é universal, é como o aprendizado de uma bicicleta. É claro que é recomendado se começar por fita de iniciante e progredir à medida que a pessoa for se sentindo melhor. E aí, bora praticar o slackline? Agora a gente vai dar umas dicas preciosas para os iniciantes, até porque todo mundo um dia foi iniciante. A gente vai estar falando de posicionamento do pé na fita, alguns toques no corpo. Comigo hoje o Alan e o Igor, até porque praticar slackline sozinho não tem tanta graça assim.
Agora a gente está aqui com a Alan para demonstrar essas dicas, né? É importante a gente se posiciona na fita, coloca a fita entre as pernas, escolhe o nosso pé de apoio para iniciar a subida na fita. É importante quando a gente subir na fita posicionar o pé paralelo à fita, não botar pressão no pé. Se a gente botar a pressão no pé, a fita vai começar a tremer, então a gente não quer isso, a gente quer estabilidade. Então a hora que ele colocar pressão, ele vai subir. O Alan vai demonstrar como é que faz. Assim que ele sobe na fita, ele começa a se equilibrar com uma perna. A gente nota que ele tem o joelho levemente flexionado, o quadril encaixado, os braços e os punhos flexionados, dando movimentação, e o olhar dele está sempre no final da fita. Isso facilita muito a evolução no slackline. Eu acho que vale muito a pena, né, o iniciante começar com o auxílio da corda, desenvolver o seu próprio equilíbrio e contar com o seu próprio auxílio é muito importante, né? Então a corda aqui em cima é um excelente amigo de quem está começando. Bom, a gente falou da cordinha, então a gente vai instalar ela nas mesmas árvores que a gente instalou em slackline, aproximadamente 2 metros, 2,5 metros. E a gente precisa colocar um pouco de tensão para quando a gente se pendurar nela e precisar do apoio dela, ela nos dá esse apoio. Então a gente coloca mais um mosquetão com alguma fita ou corda ou qualquer material que você possa segurar com as duas mãos. Esse é o mecanismo para você instalar. Então, pessoal, tudo bem? Então, olha eu aqui, como eu falei, depois desse vídeo aí que vocês viram a explicação do professor Rafael, nós vamos fazer uma prática sem a fita, né? Uma prática em casa, com materiais que vocês possam ter aí em casa. E aí, pessoal, a gente vai trabalhar muito o quê? O equilíbrio, essa percepção corporal, essa cultura do nosso corpo. Então, o que é que vocês podem fazer para essa prática acontecer? Vocês podem pegar um giz, riscar uma linha no chão e realizar a prática. Ou também vocês podem usar, ó, trouxe para vocês algumas coisas, uma corda que aí vocês colocam no chão e aí passam por cima dela. Uma fita adesiva, uma fita crepe que você coloca no chão também. E assim você vai evoluindo. Aqui eu tinha um pedacinho de madeira em casa, eu trouxe para fazer essa prática. Então, se vocês tiverem algo parecido, vocês podem fazer também. Ou então não tem nada, professor. Então, no momento que vocês estão ali tranquilo, numa rua tranquila, você está perto de casa, por que não? Quem não já andou no meio fio? Tentando equilibrar ali no meio fio, um pé depois do outro. Basicamente, essa é a atividade que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer com a fita no chão. Depois, eu vou botar a corda. Depois, essa outra, o material aqui no chão. Então, vamos lá. Com a fita, você vai fazer simples. Então, ó, vou colocar uma fita aqui no chão. Vou botar uma distância pequena, tá bom? Na fita. Se vocês quiserem, vocês aumentam um pouco aí na casa de vocês. E a atividade é o que, professor? Você vai andar pela fita com algumas técnicas de equilíbrio do slackline. Então, o andar na fita é simples. Vocês vão andar para frente da fita, podem andar para trás também em cima da fita. Só que você não fazer, além dessa atividade, vocês vão fazer ela com o joelho, a base flexionada. Então, ó, tá com o joelho flexionado, porque aqui você consegue controlar o equilíbrio melhor. E as mãos, elas ficam aqui, ó, em cima da linha da cabeça, aqui, ó. E vocês vão ajustando para saber, para equilibrar melhor. Então aqui, ó, flexiona e vocês vão usando aqui ó, o jogo de mãos para brincar com o equilíbrio. E aí você vai para frente com o joelho um pouco flexionado, vai para trás. Tá muito fácil, professor. Então, para ficar um pouco mais difícil, vamos fazer com isso com os olhos fechados. Então, ó, tô indo com olhos fechados,
Aí você vai dizer, professor, não estou sentindo nada nos meus pés. Não tem problema, você vai tentando, vai fazendo, ó, eu já saí da linha. Mas como é que você pode sentir isso? Então eu vou já para o segundo passo. Vou pegar uma corda e vou colocar uma parte dela aqui e vou fazer esse percurso em cima da corda. Percebam que essa corda não é adequada para isso, mas é a que nós temos, é a que vocês podem ter, aí na casa de vocês. Então, podem fazer, não se preocupa. O importante é a prática, devagarzinho, é a intenção. E aqui eu vou conseguir sentir a corda. Como ela tem um relevo, é claro, melhor do que a fita no chão. Então aqui eu consigo fazer essa atividade com olhos fechados. E aqui, ó, tentando achar a corda com o pé que você não está vendo, tá bom? É claro que a corda ela não está bem colocada, como vocês sabem, essa não seria a adequada. Mas você vai procurando, vai adaptando, vai brincando com isso. Assim como eu coloquei a fita, a corda pode ser um giz, a gente vai fazer com o próximo passo, que seria com algo um pouco maior, que remeta uma largura de uma fita de 3 centímetros mais ou menos, ou 6, dependendo da modalidade, da categoria que você querer fazer. Mas aí, ó, outra atividade que você vai fazer. Além de fazer a atividade, o percurso em cima do material que vocês tenham aí, vocês vão baixar e subir. Então, ó, estou aqui em cima do material aí, da corda, por exemplo. Coloquei o peso do meu corpo na perna que está atrás e a perna que está na frente, ó. Eu vou tentar esticar ela lá na frente. Isso, estiquei, ó. Agora eu vou tentar subir e trocar o lado. Então, ó, como acabou aqui, eu vou tentar voltar um pouco, ó. Estou tentando e aos pouquinhos a gente vai fazendo. Fazer a mesma coisa com a perna trocada. Base de trás está o peso, a da frente vai equilibrar lá, ó. Equilibrou, voltou. E aí, pessoal, aí você vai para professor, não consigo. Então, ó, pode equilibrar um pouquinho no chão, pisou, não tem problema, na parede, aonde vocês estiverem aí realizando a atividade, tá bom? Então, aproveitem, faça quantas vezes você quiser, se vocês gostarem, da forma que vocês puderem, tá bom? E isso foi um pouco da prática do slackline. Eu agradeço aí a participação. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.